A aliança entre a Red Bull e a Renault foi, por um bom tempo, a força dominante da Fórmula 1. Mas depois dos anos de glória com Sebastian Vettel, essa parceria viveu anos de discussões e rancores que culminaram em divórcio. Essa união durou 12 temporadas, de 2007 a 2018, incluindo um período de 3 anos em que a Red Bull dava outro nome aos motores da Renault, antes de se juntar à Honda. Foi essa mudança que possibilitou a Red Bull passar de vitórias ocasionais à conquista do mundo com Max Verstappen. Juntas, a Red Bull e a Renault ganharam 59 corridas e 4 títulos mundiais. Mesmo assim, a parceria acabou mal. Foi um casamento conveniente que, após um sucesso notável, rapidamente se tornou tão inconveniente para a Red Bull que ela só conseguiu voltar ao topo se desfazendo do parceiro que a levou a tanto sucesso. Uma das combinações mais bem-sucedidas de equipe e fornecedor de motor na história da Fórmula 1 desmoronou em 5 anos de brigas públicas e fracassos. Hoje, ela é mais lembrada pelos maus momentos do que pelos bons. Para entender o que deu errado e por que a Renault teve que ser descartada para abrir caminho para a era Verstappen, é preciso voltar ao começo da Red Bull Racing. A Renault foi o terceiro parceiro de motor da Red Bull nos 3 primeiros anos da equipe. Ela herdou os motores Cosworth ao comprar a equipe Jaguar, em 2004. Depois usou os Ferrari V8 por 2 anos, a partir de 2006. Mas Adrian Newey, que entrou na Red Bull como diretor técnico em fevereiro daquele ano, não estava satisfeito com os motores Ferrari de especificação antiga. Quando ficou claro que a Ferrari sequer consideraria igualdade de condições, Newey pediu uma mudança. Ele dizia que só com motores atualizados a Red Bull poderia ser mais do que um time médio. Então, a Red Bull fechou um acordo com a Renault para 2008 e 2009, que lhe garantia os mesmos motores da equipe de fábrica. Para que o contrato com a Ferrari fosse cancelado por consentimento mútuo, os motores italianos seriam usados pela recém-adquirida Toro Rosso por 2 anos, com opção para um terceiro. Embora a primeira vitória de uma equipe da Red Bull tenha sido de um Toro Rosso com motor Ferrari, em Monza 2008, a mudança para a Renault foi um enorme sucesso. Em 2009, a Red Bull Racing venceu 6 corridas e assinou um novo contrato de 2010 em diante. Isso fez da Red Bull o parceiro principal da Renault depois que a fábrica francesa vendeu sua equipe para o fundo GNI Capital. Vettel levou a Red Bull ao primeiro de 4 títulos consecutivos de pilotos e construtores. O período de 2010 a 2013 está entre os mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1. A Renault foi parte crucial desse sucesso. Não era o motor mais forte, mas era potente o suficiente e tinha boa dirigibilidade. A Renault também fez um trabalho excepcional ao maximizar os difusores soprados pelos escapamentos durante esse período, encerrado com o endurecimento das regras para reduzir a eficácia desses artifícios aerodinâmicos. Mas o relacionamento não era tranquilo. Mesmo nesses dias de glória, havia muito antagonismo sobre a superfície. A Red Bull declarou publicamente que o motor Renault não era tão potente quanto alguns de seus rivais, e logicamente isso não agradou. O mal-estar ficou mais evidente quando a Red Bull passou a fazer pressão para que a Renault tivesse liberdade para fazer mudanças e melhorar o motor. Era a época do congelamento de motores, que durou de 2007 a 2013. Só se admitiam atualizações por custo, confiabilidade ou segurança, mas às vezes se permitia que um fabricante em dificuldade se recuperasse. Em 2013, Carlos Tavares, diretor de operações da Renault, admitiu frustração pela falta de reconhecimento do seu sucesso na Fórmula 1. Mesmo assim, os primeiros 7 anos da parceria Red Bull-Renault foram um grande sucesso até a chegada dos motores híbridos, em 2014. Mas as coisas estavam prestes a piorar e expor as fissuras da relação. A virada na parceria Red Bull-Renault veio com a introdução dos motores híbridos. A Renault estava totalmente fora de sintonia na pré-temporada de 2014. A Red Bull só conseguiu cobrir 1.710 km nos 12 dias de testes, cerca de 1/3 do que as principais equipes cobriram. E além das dificuldades com o motor, enfrentou problemas intermináveis com a queima de peças da carenagem. Mas a Red Bull não foi a única com dificuldades. As outras 3 equipes com motores Renault, Toro Rosso, Caterham e Lotus, também enfrentaram problemas e só foram autorizadas a usar a potência total no primeiro grande prêmio da temporada, na Austrália, depois das alterações feitas no software para reduzir os problemas de detonação do motor. Isso aponta para uma das áreas mais importantes. A detonação do motor ocorre quando o processo de combustão não é bem controlado e é provocada pela alta pressão que o tubo cria nos cilindros. Esse problema exigiu grandes correções no hardware e no controle dos injetores. A Renault cometeu vários erros.
O primeiro foi atrasar o começo do projeto do motor híbrido. O segundo, não se concentrar tanto quanto devia no motor de combustão interna. As dificuldades da Renault foi um dos grandes assuntos da temporada. Embora a Red Bull tenha vencido 3 vezes com Daniel Ricciardo, houve uma queda dolorosa para ela quando a Mercedes assumiu a liderança. O motor Mercedes era o único com turbo dividido naquela época. A parte quente do turbo, a turbina, era colocada na parte traseira do motor e a parte fria, o compressor, na frente. A Honda seguiu esse modelo em 2015, mas a Renault só foi adotá-lo em 2022. A crítica pública da Red Bull à Renault foi forte. Como Christian Horner disse em junho de 2014, a confiabilidade e o desempenho eram inaceitáveis. A Red Bull avaliou todas as alternativas possíveis, mas a Mercedes, a Ferrari e a Honda, que entrou em 2015, não estavam interessadas em um acordo que oferecesse igualdade à Red Bull. Newey diz que até a construção de seu próprio motor foi cogitada, mas era cara demais. Assim, a Red Bull teve que continuar com a Renault, o que teve um grande impacto na equipe, já que Newey passou a dedicar apenas metade do seu tempo ao projeto da Fórmula 1. Tudo dependia da Renault fazer os avanços esperados em 2015. Infelizmente para a Red Bull e para a Renault, o grande avanço prometido para 2015 não se concretizou. Ao contrário, a situação piorou, apesar das grandes modificações introduzidas. O chefe de engenharia da Renault, Rob White, disse que muito poucas peças de 2014 foram aproveitadas em 2015. Teoricamente, o novo motor produzia mais potência, mas ela só aparecia nos testes de bancada e não quando ele era instalado no carro. Também houve sérios problemas de dirigibilidade e de resistência, com muitas quebras de pistões no início da temporada. No primeiro GP, da Austrália, Daniel Ricciardo foi o sexto, uma volta atrás. Após a bandeirada, Horner disse que a Renault não podia ter um começo tão ruim. As dificuldades da Renault eram recorrentes. O foco inicial foi corrigir os problemas de dirigibilidade, que melhoraram depois das primeiras 5 ou 6 corridas. Mas a melhora não foi suficiente e a falta de confiabilidade persistia. Eram problemas tão graves que no terceiro GP, o da China, Ricciardo já estava usando seu terceiro motor da temporada. Mesmo com expectativas baixas, a Red Bull não esperava que fosse tão ruim. Como Horner disse, os problemas eram maiores que as piores expectativas. Horner pediu à Renault que se concentrasse na melhora do desempenho, mesmo que isso ameaçasse a confiabilidade, o que deixou claro o grande desacordo entre a Red Bull e a Renault quanto à agressividade das mudanças. Também houve frustração pelo fato de Mario Williams, trazido pela Red Bull para ajudar a Renault, não estar sendo aproveitado. Williams era cofundador da Ilmor Engineering, a desenvolvedora de motores que tinha se tornado a Mercedes-Benz High Performance Powertrains em 2005. A empresa de Williams trabalhava paralelamente no desenvolvimento do motor. Quando ela propôs um pacote de evoluções que traria um ganho significativo de desempenho, a Renault o rejeitou e alegou, erroneamente, que já tinha desenvolvido um pacote similar. A Red Bull então redobrou a procura por outro fornecedor. Havia esperança de um acordo com a Mercedes após conversas positivas com Niki Lauda, mas o conselho da Mercedes rejeitou a proposta. Como chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff disse que o assunto foi discutido em 2015, mas a resposta foi um não definitivo. A Ferrari aceitava fornecer motores à Red Bull, mas eram os do ano anterior e o acordo não saiu. A nova Honda não podia fornecer para a Red Bull porque seu contrato exigia permissão da McLaren. Tudo isso somado significava que a Red Bull ainda dependia da Renault. O problema era que ela já havia avisado a fábrica francesa que rescindiria o contrato um ano antes do previsto e teve que voltar a Renault de mãos abanando para restaurar o contrato para 2016. Foi esse risco da Red Bull ficar sem motor que fez a FIA criar a regra que pode obrigar um fabricante a fornecer motores. Em dezembro de 2015, depois de um ano de desempenho limitado por causa do foco da Renault na melhora da resistência, anunciou-se a renovação do contrato para 2016. Mas como o contrato anterior englobava o patrocínio da Infiniti, parte da joint venture Nissan-Renault, a Red Bull teve que encontrar um outro patrocinador para enfrentar um novo preço, muito mais alto. A solução foi a gigante de relógios Tag Heuer, que pagou o contrato para estampar sua marca nos motores. Esse novo contrato continha multas pesadas por críticas públicas ao motor, e a Red Bull se deu mal com isso quase imediatamente, quando Ricciardo criticou a atualização levada para o GP do Brasil. De volta à prancheta, foi o seu veredito, com o qual a própria Renault concordou. A Red Bull também perdeu seu status de equipe de fábrica quando a Renault comprou a equipe que na época se chamava Lotus para recriar sua equipe de fábrica em 2016.
Após fechar 2015 sem vitórias, a Red Bull entrou nessa nova fase da relação com a Renault. Havia os mesmos problemas de sempre, já que mesmo melhorado, o motor nunca foi bom o suficiente para disputar vitórias com regularidade. Sem alternativas, a Red Bull renovou o acordo com a Renault para continuar usando os motores Tag Heuer em 2017 e 2018. Foram 2 vitórias em 2016, 3 em 2017 e 4 em 2018. A Renault continuava atrás da Mercedes e a confiabilidade nunca foi perfeita. Embora a Red Bull tentasse se manter positiva em 2016, a relação continuava conturbada, como bem sabem os fãs de Drive to Survive. A Renault teve problemas demais, principalmente com o MGU-K. A intenção era introduzir um novo sistema em 2017, mas ele era instável e só foi usado em corridas em meados de 2018. Quando a Renault voltou a usar o MGU-K de 2016 no começo de 2017, a Red Bull chegou a desenvolver peças para torná-lo compatível com as unidades de potência mais recentes da Renault. Mesmo assim, os problemas continuaram, como a falha do MGU-K que tirou Max Verstappen da luta pela vitória do GP da Hungria de 2018. A explosão de raiva de Verstappen pelo rádio sobre os problemas com o motor Renault foi memorável. Esse abandono também levou Christian Horner a criticar o serviço que a Red Bull estava recebendo da Renault. Até mesmo nos melhores momentos da parceria Red Bull-Renault, a vitória de Daniel Ricciardo em Mônaco veio apesar de uma falha no MGU-K no meio da corrida, que, como Horner disse, teria arruinado as chances da equipe em qualquer outra pista. Também houve problemas causados pelo acordo de fornecimento de combustível e lubrificante entre a Renault e a BP Castrol, iniciado em 2016. A Red Bull continuou com seu parceiro ExxonMobil, situação que exigia desenvolvimentos paralelos para cada um. A Red Bull ficava sempre frustrada com o tempo de testes no dinamômetro que a Renault dedicava ao desenvolvimento da ExxonMobil durante esse período. A equipe de fábrica, que não alcançava seu potencial, tinha prioridade, o que era compreensível, já que a Renault era agora apenas um cliente. E esse foi mais um motivo para quererem mudar de fornecedor. Enquanto procurava um novo fornecedor, a Red Bull tentava tirar o melhor de uma situação ruim. Quando o relacionamento da McLaren com a Honda acabou, surgiu uma oportunidade. O contrato da McLaren com a Honda se encerrou em setembro de 2017. Ironia das ironias, a McLaren fechou um acordo para usar motores Renault em 2018, acreditando que obteria um grande avanço. A Red Bull ainda usava motores Renault naquela temporada, mas observava o potencial da Honda. Originalmente, a Honda tinha um acordo para fornecer motores para a Sauber em 2018, que havia sido anunciado em abril de 2017, mas 3 meses depois ele foi rompido. Foi a primeira grande iniciativa de Fred Vasseur como chefe da Sauber. Então a Red Bull fechou um acordo para Toro Rosso usar motores Honda como um teste para uma possível parceria total em 2019. Foi um negócio apertado, e a Honda considerou seriamente abandonar a Fórmula 1, mas a oportunidade de uma parceria com a Red Bull era tentadora demais. Isso também se conectou a uma mudança significativa de pilotos. As incertezas sobre o desempenho da Honda tiveram um papel importante na inesperada saída de Daniel Ricciardo, no final de 2018. Ele rejeitou uma oferta lucrativa da Red Bull e assinou um contrato de 25 milhões de dólares anuais para liderar a Renault. Mas havia outros motivos, principalmente o fato dele ter perdido o posto de líder da equipe. Mas o que importava era Verstappen manter a confiança na Red Bull. As coisas começaram bem com a Toro Rosso, que colaborava bem mais do que a McLaren, a começar pela concordância de que a Honda produzisse um motor ligeiramente maior. A McLaren havia exigido que a Honda reduzisse o tamanho do motor para alojá-lo melhor no carro. Era o conceito de tamanho zero de 2015, concebido para maximizar o desempenho aerodinâmico. O início na Toro Rosso foi ótimo, o 4º lugar de Pierre Gasly na segunda corrida da temporada, no Bahrein. A Red Bull ainda não havia decidido se unir à Honda em 2019, mas concordou ao ver a atualização que a fábrica japonesa levou para a 7ª corrida do ano, no Canadá. As atualizações da Renault falhavam constantemente, mas a da Honda teve sucesso, e em meados de junho, a Red Bull anunciou a troca. A Red Bull e a Honda dominaram a Fórmula 1. A primeira vitória só aconteceu na 9ª corrida, com Verstappen no GP da Áustria de 2019. Foram apenas 5 vitórias nas 2 primeiras temporadas, mas em 2021 as portas se abriram e a era Verstappen começou, superando em muitos aspectos os anos de glória com Vettel e a Renault.
Desde então, a Renault ganhou apenas uma corrida, a vitória circunstancial de Esteban Ocon no GP da Hungria de 2021. Agora, ela decidiu encerrar seu programa de motores no final de 2025. Em 2026, sua equipe, a Alpine, vai ser cliente da Mercedes. Será o fim da triste história da Renault com os motores híbridos, uma era em que seus motores obtiveram apenas 13 vitórias. Podia não parecer na época, mas a aliança com a Red Bull, que causou tanta amargura, foram os dias de glória da Renault. E foi a mudança para a Honda, depois de anos procurando alternativa, que abriu caminho para o retorno da Red Bull ao topo e para o domínio de Max Verstappen.